URGS, não tinha um grupo assim que eu pudesse me identificar, me unir, chorar, sorrir, sofrer, comemorar. Isso é fundamental. E principalmente um grupo que me fizesse produzir. E aí, também vou destacar a importância dessa vontade que a gente tem de grupo, a ASF, a nossa associação aqui sul-rio-grandense de pesquisadores em História da Educação, que nasce lá em meados dos anos 90, com uma intenção de que eu então era aluna, na metade dos anos 90, que coisa linda, eram os professores das principais universidades gaúchas, e depois se estendeu para Santa Catarina também, acho que tem alguns colegas do Paraná que às vezes aparecem, mas os professores se reunirem, era semestralmente, por semestre, tínhamos 2 encontros por ano, olha como éramos pretensiosos, em várias cidades locais onde estavam as universidades, então era a Unicinos, PUC, URGS, UFPEL, Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, depois FURG, aqui está a professora Rita Greco, Unipampa, organizado também com o professor Alessandro Bica, a UX, com a Terciane, que agora é nossa presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação, a Terciane, que também usufruiu, que nem eu brinco, usufruiu bastante dessa formação que foi sendo dada nos encontros que nós tínhamos na ASF. A ASF que cria uma revista História da Educação, antes da Revista Brasileira de História da Educação, e articula essa possibilidade de que a gente dê visibilidade à nossa produção brasileira de História da Educação. Então, tudo isso motiva a que a gente também participe e se reúna para ir a outros fóruns, outras instâncias, mas a ASF é para nós, sim, essa menina dos olhos, porque os professores levam os seus orientandos, nós aqui de Pelotas já somos famosos por irmos de ônibus, então a gente já se organiza, a Rita riu ali, mas a gente já se organiza quase que meio ano antes, como é que vamos conseguir o ônibus, o que vamos apresentar, de que forma vamos apresentar, então a gente já vai amadurecendo no nosso grupo de pesquisa, com apresentações que vão sendo elaboradas num período anterior ao encontro da ASF, nós já vamos amadurecendo ideias, não só para apresentar na ASF, mas na própria pesquisa, vai reverberando nas pesquisas que estão acontecendo, Então, isso é um motivo, assim, que eu acho que une, que agrega, e que serve, em vários aspectos, de exemplo para muitos outros grupos que estão sendo constituídos. E ele é muito legítimo, porque ele não é orientado por professores A, B, C ou D, é um grupo que vai, e claro, tem lá presidente, vice-presidente, toda uma gestão organizada, mas que nos motiva a, inclusive, sairmos de nossa região, sairmos do nosso local, conhecermos outra universidade. Vi agora a Bergosa, lá da URGS, olha, tu fosse da minha banca em 2010. Então, também a gente vai articulando, quem sabe tal professor vem para essa banca, olha, acho que é interessante, por aqui, por ali. Mas, então, trazendo um pouco desse nosso espaço de pesquisa gaúcho, que não é gaúcho, que é brasileiro, e que não é brasileiro, extrapola essas fronteiras, mas dessa importância da gente apresentar para os nossos pares aquilo que a gente produz, aí seguindo um pouquinho do que o Sertor diz, que o historiador produz para os seus pares, mas que não sejam nossos pares que estão aqui do lado, esses pares nossos que nos acompanham no fazer historiográfico, para além fronteiras, E agora a gente vem falando tanto e trazendo tanto essa possibilidade também dos estudos transnacionais, A gente vê isso aí com tanta... E que se dá nome de transnacional, porque antes, quem sabe, a gente fazia isso, mas não tinha essa apropriação como categoria, como conceito, Mas isso é uma situação que se pode também conversar.
Bueno, então, essa ideia é um pouco, da minha fala, é um pouco compartilhar, né? E o que eu venho trazendo aqui, se tiver colegas da UX, é um pouco do que eu já falei, olha só, vou ter que repetir algumas coisas, mas é que a pessoa é a mesma, eu não posso criar muitas histórias diferentes quando a pessoa é a mesma e a temática muito, muito próxima. Mas já vou anunciando, né, que um pouco do que eu falo aqui, o pessoal do grupo de pesquisa lá da UX, né, da professora Terciane e do querido também José Edmar, me chamaram para fazer uma fala lá para o grupo de pesquisa, então algumas coisas que estão aqui, eu já não são tão inéditas assim. E aí, então, cada vez mais eu constato a importância dessa, entre aspas, troca de figurinhas nesse processo de ensino-aprendizagem que envolve a constituição de uma pesquisa acadêmica, deste diálogo entre grupos de pesquisas e pesquisadores, que, sem dúvidas, ganharam muito fôlego, como a Kênia lembra bem, né, nesses tempos pandêmicos, com a possibilidade de encurtarmos as distâncias geográficas a partir dos meios tecnológicos, que nem a gente está tendo aqui nesse momento, né? Muitos de nós, então, nos conhecemos, entre aspas, também, pelos nossos trabalhos e pesquisas no campo da história da educação. E aí são bancas, livros, artigos, projetos que a gente avalia muitas vezes, e sei que o meu também vai ser avaliado por alguns daqui, né? Então, essa situação acontece também, né? Congressos, lives, muitas vezes não presenciais agora, mas eu espero que muito em breve, como eu já disse, né, a gente se encontre presencialmente em nossos espaços de interlocução, no campo da história da educação, e esses espaços não são poucos, né? A gente tem bastante, discute bastante pesquisa em nível internacional, nacional, regional, são muitos encontros, mas que a gente já constatou em vários momentos que, infelizmente, o que se produz no campo da história da educação, muitas vezes não se consegue trazer para o ensino de história da educação ou para as instituições às quais a gente trabalha. Giovanni, eu vou pedir que tu coloques, olha como eu estou desligada, estou eu aqui falando e não te pedi para colocar a lâmina, mas é que eu não entrei ainda nela. Vamos ver se aparece aqui. Muito bem, então aqui, obrigada, Giovanni. O que eu me proponho a trazer na história da educação, por isso que eu já falei um pouco de história da educação, e o municipalismo entre acervos e instituições educacionais, compartilhando um pouco, então, essas reflexões e experiências de pesquisa. Coloco aí nessa lâmina, na UCIE, que é o espaço nosso de pesquisa, o programa de pós-graduação aqui da universidade. Seguindo, então. E aí, então, eu vou começar trazendo aspectos sobre a história da educação. O Giovanni chegou e disse assim, Giana, porque eu perguntei, o que eu vou falar, Giovanni? Disse, pode falar isso. Quem sabe tu comenta alguma coisa sobre o tempo que tu tivesse lá com o Justino em Portugal, e aí eu me dei conta, gente, como o tempo passa rápido, ainda mais depois de certa idade. E o tempo é tudo para nós historiadores, né? Mas aí me dei conta que foi lá em 2014, 2015, né? Mas eu vou trazer um pouquinho desses encontros e o que saiu um pouco daí, e vou, claro, me referir a ele, que para mim é uma referência muito importante. Então, eu começo abordando alguns aspectos sobre a história da educação a partir da fala final do professor Justino, quando participou do GPMs Convida, porque aí eu fui ali, né, e fui olhar o que o GPMs Convida, o que os colegas do GPMs Convida falaram, né. E aí, eu acho que foi em setembro de 2021 que ele fez uma apresentação aqui muito interessante, e ele destacou naquele momento o desafio que tem sido para nós, historiadores da educação, nos consolidarmos como historiadores junto aos nossos pares, que não tratam da temática específica ligada à educação. Explico melhor. O desafio que tem sido, e ressalto que não só aqui no Brasil, mas também em outros países, e ele trouxe até
referência, sei lá, da Espanha, eu acho. O desafio de fazermos a educação um objeto ou uma temática de pesquisa respeitado pelos historiadores em geral. O desafio também presente nas instituições nas quais trabalhamos, nos programas de pós-graduação em educação, em relação às demais linhas de pesquisa. Devemos estar atentos para que não sejamos considerados menos, também boto entre aspas, tanto quanto junto aos cursos de história, né? Muitas vezes eu percebo, não me dizem, né? Quem sabe que eu seja considerada menos, junto a alguns cursos de história, pela temática educação ser, quem sabe, um pouco nobre. E também acho que há uma certa distinção aí nos pós-graduação aos quais estamos ligados, que é a educação, né? Por muitas vezes não tratarmos especificadamente de temas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem. Eu já ouvi falar assim, mas história não, então história é outra coisa. Ou senão, não vem com história. Ou acho muito interessante expressões que eu ouço como historiadora da educação, isso não te interessa porque são políticas educacionais. Como é que tu vai fazer história da educação sem trazer aspectos de políticas educacionais? É um desafio muito grande se tu for fazer. Mas parece que políticas educacionais, até nos cursos de pedagogia, onde nas faculdades de educação existem os programas de pós-graduação, vejo que políticas educacionais é uma coisa e história da educação é outra. Não sei também, acho que os historiadores da educação têm a sua parte nisso aí, mas ressalto, destaco, que isso passa um pouco, né, por esse momento aqui que eu estou destacando. E aí, então, pode ser a próxima, Giovanni. Giovana é a filha minha. Então, nesse sentido, eu acredito, por óbvio, que o referencial teórico-metodológico utilizado pelos historiadores em geral, eu boto historiadores em geral, que são aqueles que não são da história da educação. Eu já estou fazendo também distinção. O nosso caminho de fala é o grande sustentáculo que fundamenta a qualidade de nossa produção científica, e aí a gente entra numa questão óbvia, né? Que o que vai dar respeito a todos nós é o referencial teórico-metodológico, a nossa produção, né? Nesse sentido, eu alerto para a importância de termos sempre presente, para além do o que pesquisar, né, como eu brinco com o pessoal, as palavrinhas mágicas, né, o que pesquisar, ou seja, a nossa temática, termos também o nosso objeto e termos presente o nosso lugar de fala, e o como pesquisar, que é o referencial. Ou seja, ter o nosso referencial teórico-metodológico muito bem delineado, a partir de um engajamento epistemológico potente, que seja a nossa bússola, para que não nos percamos em deambulações, em caminhos despretensiosos, pouco seguros e carentes de referenciais. Ao escrever nossos trabalhos acadêmicos, devemos ser desafiados a trazer uma narrativa de um texto que não exponha verdades prontas e acabadas, que não seja a mera transcrição do que é lido nas fontes, sem questionamentos e estranhamentos. Devemos estar atentos aos não ditos, à subjetividade, à imposição e ambientação de um contexto político, econômico, social. Enfim, devemos estar atentos ao que não está explícito no documento que analisamos. Cada vez mais eu vejo que a qualidade do trabalho está aí, né? Mas a gente também não pode se perder em caminhos perigosos de achar que isso está sendo dito pelo documento, achar por achar. Existe uma referência teórico-metodológica que vai ser o teu óculos ali naquele momento, vai ser a tua bengala naquele momento, vai ser quem vai te possibilitar que tu potencializes esse documento ou fonte. Também não se trata de uma narrativa linear ou cheia de achismos. Eu acho que esse documento disse isso. Não, eu, tendo por base tais e tais e tais referenciais, tais e tais autores, eu considero que possa ser dessa forma, ou daquela, ou daquela. Então, o estranhamento, o questionamento é não deixar o que está
como está e fazer uma transcrição. Então, desse tipo de trabalho, a gente vê que não há qualidade, mas é desafiador fazer isso não é fácil, isso exige muito, muito, muito empenho do pesquisador, né? E aí, então, na próxima lâmina, eu acho que é importante sabermos, desde nossas primeiras incursões no âmbito historiográfico, que não somos pesquisadores, não somos historiadores, nos tornamos historiadores. E é importante lembrar que nos programas de pós-graduação, muitos de nós nem possuímos cursos de graduação ou bacharelado em história, e devemos ser historiadores. Eu conversei isso nas bancas que eu participei semana passada, do desafio que é para um doutorando, em 4 anos, se formar como um historiador, e ainda um historiador da educação. Quando ele traz uma graduação, sei lá, em direito, quando ele faz um mestrado em não sei que outra área, ou ligada à educação ou não, e faz um doutorado em história da educação, e tem que ser um historiador da educação, né? Então, o desafio é muito grande, e os prazos que temos nos cobram, né, de que a gente, além de qualidade, cumpra, né, os prazos devidos. Bueno, e para que isso ocorra, então, precisamos nos construir historiadores não só a partir da leitura de documentos, mas também da leitura do mundo, do contexto, da vida que nos cerca, para então partirmos para a escrita de nossos textos, ou seja, fazermos história. Então, o bom historiador, eu sempre acredito que é aquele que faz uma leitura de mundo, uma leitura de contexto, que não vê a temática isolada de tudo que o cerca. E ele não precisa trazer muitas referências. Ele, quem sabe, não precisa citar muitas referências, muitas vezes, porque ele também tem que demonstrar que ele se apropriou de como fazer, como se faz esse caminho. Tá? Pode trocar, Giovanni. E aí, então, se parte para fazermos a história. Esse é um processo que Certeau chama de operação historiográfica, né? Todos de nós sabemos. O capítulo em seu livro, A Escrita da História, que, diga-se de passagem, considera uma leitura obrigatória para todos que adentram nesse campo de estudos. Então, no semestre passado, eu já comentei isso com alguns colegas, eu passei quase todo o semestre fazendo uma leitura muito especial dessa parte do trabalho do Certeau, para que a gente entendesse, afinal de contas, como se dá esse processo do fazer historiográfico. Ao abordar essa temática, esse autor nos instiga inicialmente a questionamentos fundamentais, né? Que ali aparece: o que fabrico quando faço história, para quem trabalho, o que, como, por que produzo, qual o sentido para mim desse trabalho que desenvolvo como pesquisadora, quais as categorias que me instigam no fazer historiográfico, qual a temporalidade escolhida. E aí, quando chegamos como alunos deixa eu ver se é assim, quando chegamos como alunos a um curso de pós-graduação em História da Educação, e precisamos fazer a escrita do nosso trabalho acadêmico, a grande preocupação é com o acesso às fontes. A gente vê muito isso aí, que fonte que eu tenho para fazer? E, claro, a fonte tu tem que ter, o documento tu tem que ter para fazer o trabalho acadêmico, ok, né? Mas e daí? Como fazer desse limão a limonada? Quais são os caminhos a seguir, quais são os óculos que eu vou utilizar, o referencial teórico-metodológico, quais são as categorias que darão suporte e serão o fio condutor dos meus questionamentos, como eu construo a minha escrita, como eu faço a minha narrativa, como eu farei as minhas escolhas, qual a delimitação do tempo, a temporalidade escolhida para focar um estudo. É muito importante ter em mente que o estudo não se fecha na temporalidade elencada. Às vezes tem pessoas que usam 2 anos ali e fica só naqueles 2 anos, né, de pesquisa, vou estudar tal situação, de 1950 a 1952. Mas há o que se trazer antes e provavelmente depois da temporalidade que trataremos com um olhar mais acurado e atento. A temporalidade é definida pelo problema
ou pela temática a ser investigada. O mesmo ocorre em relação ao recorte espacial. Uma instituição, uma cidade, um estado, um país, mas não se fecha em si mesmo. E daí a importância de estudos e temas que apresentam a possibilidade de conexão da análise transnacional, né, que eu comentei ali no início. Pode passar, Giovana. E aí, então, tentando não fugir da proposta de que nesse momento eu apresentasse algumas categorias que me são caras, eu destaco aquelas que considero as minhas categorias de base, ou seja, a história e a memória, que forjam a minha vida. Então, por quê? Porque pelo interesse pessoal, e geralmente os historiadores da educação vão passar por aí, o Justino Magalhães já vai trazer muito bem isso aí, né? Mas são essas categorias que forjaram a minha vida desde a infância, e por óbvio, como discente, docente, pesquisadora. Geralmente quem gosta de história, quem é ligado em história e se torna um historiador, vai dizer que desde que se conhece por gente, ou gosta de contar muita história, ou traz muitas memórias ou questionamentos. Pode passar. E aí, então, da mesma forma, eu destaco, além dessas duas que são, né, categorias de base, a outra categoria que representa o meu lugar de fala, a minha referência, o meu espaço a partir do qual eu explico o fenômeno educativo, construindo um sentido para a história que eu quero estudar, ou seja, são as instituições educacionais. Posso muitas vezes não tratar direta ou especificamente dessa categoria nas minhas pesquisas, mas ela norteia, ela é uma referência nos estudos sobre as realidades educativas, sobre a história da educação que eu quero contar. Então, as instituições educacionais, com o tempo é que a gente, obviamente, vai percebendo, né, que tu estuda ou orienta várias situações, várias temáticas, mas o teu local ali, ou eu estudo isso ou aquilo, mas é porque me interessa a compreensão da instituição educacional. Eu vou estudar tal legislação, mas me interessa aqui como é que acontece. Eu vou estudar o ensino secundário, como eu tenho me proposto em projeto do CNPq, o ensino secundário, mas o meu olhar vai ser as escolas onde o ensino secundário, parará. No início em Pelotas, depois, agora, parto para o Rio Grande do Sul. Mas eu tento não perder esse olhar transnacional. Eu não vou dizer que é só o que acontece em Pelotas ou só o que acontece no Rio Grande do Sul, e principalmente cuidando para não dizer que é no Rio Grande do Sul que acontece assim, ou é em Pelotas, quando na realidade está acontecendo, determinadas situações acontecem em vários espaços, um espaço geográfico, às vezes, que pega quase todo o nosso planeta, aí um pouco exagero, mas o mundo ocidental que a gente conhece, né? Indo agora para a próxima, então, no final dos anos de 1990, aí eu vou contar um pouco rapidamente como é que eu conheci o texto do professor Justino, e eu disse para ele, quando eu apareci, porque quando eu cheguei em Lisboa, eu fiquei encantada de ser, obviamente, né, encantada, porque ele era de ele me orientar o estágio pós-doutoral, porque ele foi uma referência para mim fundamental. Ao ler um texto dele, aquilo foi um divisor de águas no meu encaminhamento de vida. Lá, quando eu estava fazendo mestrado, eu era uma professora em uma escola de ensino secundário e fazia mestrado, assim como eu fui professora de ensino secundário, de ensino médio, no doutorado. E aí, quando eu li o texto dele, eu pensei, é isso que eu quero. Eu ia pesquisar outra coisa, era um ensino noturno numa escola estadual, barará. E aí, no fim dos anos de 1990, em uma reunião da Amped, em Caxambu, eu estava fazendo, então, o mestrado em educação aqui em Pelotas e tive o primeiro contato com os textos do professor Justino. Ele ministrou um mini curso e nos deixou um texto para que tirássemos xerox. Adoro, né? Então, esse tempo, assim, bem, ele trouxe aqueles papeizinhos amassadinhos ali, que ele leu, ele usou, e aí ele deixou para um dos colegas que fazia o mini curso, nós levamos, fizemos aquela cópia ali. Era um texto produzido em 1996, que se chamava, tá aí na lâmina, Contributo para a História das Instituições Educativas entre a Memória e o Arquivo. Ele aparece, esse texto, em vários outros textos dos anos ainda 2000, nas referências, eles vão botar esse título, vão botar Mineu, né? Ele é um texto que não tinha ido ainda
como artigo para uma revista, que depois foi, né? Com o tempo, né, muito dessas ideias desse texto aí, ele foi incorporando e aí deu um fôlego maior com o livro Tecendo Nexos, a história das instituições educativas. E aí, nesse livro Tecendo Nexos, ele vai referenciar bem mais esse percurso teórico-metodológico para quem estuda essa categoria de história da educação, tá? E aí, na lâmina, pode trocar. Nesse sentido, em relação ao estudo institucional, para que possamos tecer um quadro interpretativo, é necessária a compreensão do contexto histórico-geográfico, a compreensão da materialidade que constitui a instituição educacional e todas essas questões, né, como eu terei que ser um pouquinho mais rápida, porque eu achava que eu ia ter um pouco mais de tempo, mas também não quero ultrapassar, essa lâmina meio que resume o que eu já tenho trazido aqui para vocês, né, dessa necessidade, não vou atropelar, senão eu vou começar a pensar outra coisa, das vivências, das representações de história de vida, da memória e da história. Pode passar. De forma mais específica, então, eu vou perceber, já que eu tenho que falar um pouquinho da minha experiência aqui, que esses estudos de cultura escolar, e aí o quanto eu me aproximo de certas temáticas, e eu não sei se seriam categorias, conceitos, de compreensão desse universo que é a instituição educacional. Então, nesse universo que é a instituição educacional, que é a escola, me interessa o aluno, a produção discente, principalmente até os anos de 1960, suas atividades na escola e fora dela. Então, isso aí eu trouxe muito no mestrado e depois aprofundei bastante no doutorado e segui pesquisando e orientando temas por aí. Então, os grêmios e associações estudantis, os jornais estudantis, as passeatas, atividades esportivas, ou seja, muito do que envolvia a produção de um conhecimento que extrapolava as paredes da sala de aula e os muros da escola, e que era feito pelos alunos. É uma forma de compreensão da escola, bem de inspiração escolar novista, e que até os dias de hoje é considerada com certas nuances de vanguarda, ou seja, compreender a escola a partir do aluno. E que aluno é esse com o qual eu venho trabalhando, eu, Giana, venho trabalhando, é o aluno do ensino secundário, do ensino médio, né? Mas permeia muito essas questões do escolanovismo e como se dá a apreensão tanto em escolas laicas, de ensino laico público, quanto em escolas confessionais, escolas religiosas. Bueno. Seguindo, então, aqui na 11, já disse para vocês, né, que é os estudos sobre o ensino secundário, focando em análises institucionais, sobre o viés da cultura escolar e da compreensão da produção discente, local e regional do Rio Grande do Sul, é que tem sido o foco dos meus projetos e trabalhos desde o tempo dessa minha formação, como eu disse já para vocês. E dessa forma aí, eu acabo tendo uma sedução muito grande pela imersão nos arquivos, nos acervos e constituição de acervos, junto ao nosso grupo de pesquisa. Bueno, pode passar. E aí, então, rapidamente, esses são os projetos que eu venho trazendo, tendo como foco esse conceito, essa categoria instituição educacional. Histórias e memórias de escolas da cidade de Pelotas, e aí eu comecei a publicar alguns livros de relatos de ex-alunos e professores das instituições. Um outro projeto que eu desenvolvi durante uns 3 anos, foi a imprensa estudantil em Pelotas, os impressos jornais, né? Produção e circulação de jornais de alunos de escolas pelotenses, e aí extrapolou, porque eu comecei a catalogar e não digitalizei, porque isso foi lá no início dos anos 2000, tive dificuldade, mas tive acervo a muitos exemplares. Então, junto ao nosso centro de documentação, eu calculo que bem mais de 100 exemplares de vários jornaizinhos, que agora jornaizinhos, porque são pequenos, não menos interessantes, de vários impressos
jornais periódicos estudantis que serão digitalizados e que eu quero ver se a gente consegue, com apoio de projeto, né, disponibilizar no nosso site. E um projeto que eu venho trabalhando já há mais de 10 anos, que são os acervos escolares, né, possibilidades de pesquisa, ensino e extensão, onde eu proponho uma inserção nas escolas para trabalhar questões museológicas, de organização de acervos, de manutenção da materialidade escolar. E o que não interessa nessas escolas, muitas vezes seria jogado fora, vem para o nosso centro de documentação, um espaço museológico, né, que a gente organiza. E, por último, ali a pesquisa sobre o ensino secundário no Rio Grande do Sul, que também eu venho trabalhando há alguns anos. Pode passar. E aí, então, o convite do Giovanni para fazer essa fala veio também com a proposta de comentar, que nem eu disse, né, sobre o tempo que eu fiquei lá com o professor Justino, e que nem eu disse, parece que foi ontem, e eu fui para lá com uma proposta de acervos. Meu projeto era de acervos. Mas foi interessante porque eu tive uma imersão muito interessante, uma busca muito interessante sobre uma temática que eu encontrei muitos documentos aqui, quando fiz o mestrado, que era a maçonaria. E quando eu cheguei lá, eu tive acesso a tantas coisas sobre a maçonaria, e era interessante que o professor Justino dizia, mas por que tu te interessa tanto sobre essa temática? Já está tão batido aqui para nós. Eu digo, mas para nós não. Então, essa tinha sido a criação de uma escola pela maçonaria aqui de Pelotas, que era o Ginásio Pelotense, lá no meu mestrado. Acabou até a gente publicando um livro, e por ali eu tinha congelado, lá no fim dos anos 2000. E quando eu cheguei lá em Portugal, eu vi o quanto eu poderia utilizar desses documentos, e ainda não foram utilizados, diga-se de passagem, né? A orientação, o trabalho no programa de pós-graduação, o trabalho na faculdade, na graduação, nos toma bastante tempo, né? Mas eu estou aqui, com muito material para ver se isso sai alguns artigos e apresentações em congresso. E é muito interessante essa troca, né, que havia entre maçons e também a maçonaria, várias lojas aqui do Brasil e lá de Portugal. Então, foi assim, tenho saudosa lembrança dos tempos de pesquisa na Biblioteca Nacional lá de Lisboa, que os acervos de lá são riquíssimos, organizadíssimos, né? E aí, quando eu cheguei lá em Portugal, o professor Justino finalizava o projeto Atlas Repertório, que você já deve ter ouvido falar, já deve ter acessado, ele está todo disponível no site da Universidade de Lisboa, toda a produção dele, é só a gente chegar ali e baixar facilmente. E ele publicou, em 2014, o livro Os Municípios na Modernização Educativa, junto com a professora Áurea Adão, e ali ele traz muito a orientação e a discussão do município como um território educativo. Pode passar, Giovanni. Aí são os livros, né, que eu fiz lá das coletâneas, quando eu estava trabalhando com a história das escolas, né, são escolas aqui de Pelotas, que aí a gente foi organizando relatos. Pode passar, Giovanni. E aí, esse Atlas Repertório, né, interessa muito, e o professor Justino agora eu acho que não tem trabalhado tanto, mas ele é a referência que a gente tem, né, muito importante, sobre o município pedagógico, né, que é uma perspectiva, que nem ele diz, interdisciplinar, que toma a história como abordagem principal e que congrega a multidimensionalidade do complexo básico, municipalização, estatização e modernização, como objeto epistêmico da história, da geografia, da pedagogia, da administração, da cultura escrita, da demografia, assim tendo o município como uma unidade de observação e registro, registro e abordagem, constituindo-o como um objeto epistêmico histórico, pedagógico, social, administrativo, governativo. Então, é esse espaço referência. E aí, nesse livro, como a gente estava chegando lá, né, eu e mais 2 colegas, a professora Railane Barreto, da UNIT,
de Aracaju, professor também Mauro Gonçalves, da PUC de São Paulo. Nós formamos um grupo que foi muito bom. Isso é muito bom fazer pós-doutorado quando a gente também consegue fazer um grupo de pesquisa, né? E aí nós escrevemos nesse livro, e o meu texto ali, pode passar, deixa eu ver se eu trago ali o título, é o municipalismo, a educação e o desenvolvimento local. Eu peguei a situação aqui de Pelotas, nas primeiras décadas do século XX, mas que na realidade não trata sobre Pelotas. Eu fui também cotejando com um contexto mais amplo. E eu entendo esse municipalismo como iniciativas autônomas de instâncias municipais, né? E aí, esse convite aí, eu publiquei nesse livro, e depois eu recebi um convite do professor Venceslau, lá da UFO. Ele está organizando, eu acho que é o terceiro volume sobre municipalismo no Brasil, e aí está no prelo o outro título que eu coloco ali, que é essa questão da discussão do municipalismo aqui no Rio Grande do Sul, as características singulares dessa categoria aqui no Rio Grande do Sul. Pode seguir. Tem que ser rápido aqui. Aqui eu vou dizer que o municipalismo vai ser estudado principalmente na historiografia a partir dos anos 30, né, que é quando o próprio municipalismo passa a apresentar efetiva organização, capacidade de mobilização e apelo programático, e aí começa-se a questionar o papel do município na organização educacional. Né? Teria um monte de coisa para falar, mas vamos passando. E aí, essa categoria municipalismo é muito desafiadora para a gente estudar aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Principalmente, que é o que eu trago no primeiro texto, sobre a vigência da autoritária Constituição Positivista de 1891. Aí eu volto no tempo, eu falei de 30 e agora estou falando do início, na Primeira República. Porque essa Constituição cerceava as iniciativas municipalistas singulares de cada município no Rio Grande do Sul, que poderiam emanar do Poder Legislativo, da Câmara de Vereadores, e que passaram a ser iniciativas do Estado gaúcho. A gente não pode perder a ideia de que, por essa Constituição, todos os intendentes, todos os prefeitos do Rio Grande do Sul tinham que ser do Partido Republicano Rio-Grandense, do castilismo que vigia na época. Então, como se consegue entender o municipalismo, as práticas municipalistas voltadas para a educação nesse período aí, é um desafio grande, mas é possível se constatar. E agora, finalizando, finalizo esse texto trazendo também uma fala do Justino Magalhães, que eu já comentei também nas bancas da semana passada, em que ele vai dizer o seguinte: a história da educação é um discurso científico sobre o passado educacional nas suas diversas dimensões e acepções, mas é também memória e paradigma. É memória educacional enquanto preservação, organização e comunicação de materiais museológicos e arquivísticos, e enquanto repositório de recordações e representações verbais, orais e escritas, emocionais, afetivas, fisiológicas, organizadas, quer em quadros biográficos e grupais, quer tomando por base referentes institucionais e sociocomunitários. Eu finalizo com essa fala, com essa expressão dele, principalmente tanto e fascínio que temos por sermos pesquisadores que vamos aos arquivos, que buscamos documentos, mas que também, ao encontrarmos esses documentos, queremos dar conta de preservar e fazer a salvaguarda desses documentos. Então, tem muitos textos interessantes, né? A gente tem discutido muito essa questão em vários eventos, em vários congressos, sobre esse papel do historiador da educação em preservar, em fazer a salvaguarda, e também teríamos muito o que falar sobre, quem sabe outra pessoa venha falar depois, sobre o quanto não estamos preparados para isso, né? Porque não somos arquivistas, não somos museólogos, somos historiadores, e qual o nosso papel? É importante,
não quero dizer que não tenhamos esse papel, mas é desafiador constituir um espaço de guarda de documentação, ou um espaço museológico, que traga a materialidade do processo de educação, que se guarde desde o caderno, do álbum de figurinhas, o tipo de caneta, sei lá. Tudo isso a gente tem no nosso espaço aqui do SEDOC, então eu posso dizer que é bastante desafiador, inclusive na negociação institucional, de onde colocarmos tanto material. Então, temos, por exemplo, aqui 60 mil documentos já catalogados, e acho que muitos milhares de outros ainda para catalogar nos próximos 100 anos, que nem eu digo para os meus colegas, se é que vai existir. Então, a nossa intenção também foi salvaguarda de documentos para que, com o tempo, com projetos, com auxílios, a gente desse conta de um material que as escolas jogariam no lixo. Então, há muitos anos atrás, o meu projeto Acervos, possibilidade de pesquisa, ensino e extensão, foi muito voltado no resgate. Sim, resgate, essa palavra que os historiadores da educação não gostam. Mas aí eu digo, não, aí eu estou resgatando o que ia para o lixo, aí pode. Então, nós somos bombeiros que vão salvar alguns documentos que seriam postos no fogo, ou que iam para o lixo mesmo, ou que seriam vendidos aquilo como papel, né, para os catadores. Então, temos várias passagens aí, e aí sim, acho que temos muito espaço nas universidades para, a partir das universidades ou a partir dos grupos, para conseguirmos construir e constituir esses espaços de salvaguarda dos acervos. Mas é um desafio imenso e constante termos dentro das instituições salas para esse resgate, funcionários para atuar. Então, vamos com bolsistas com boa vontade, vamos com colegas com boa vontade, colegas, por exemplo, no nosso caso, professor Eduardo, professor Elomar, que doam em sistema de comodato uma bibliografia maravilhosa. Eles são bibliófilos. Então, muito do que eles vêm comprando ao longo dos anos, eles entregam lá para o centro de documentação para que os pesquisadores tenham acesso a esses documentos raríssimos, alguns deles. Então, muito raros, século XIX, agora a gente vai colocar, está saindo um e-book sobre as cartilhas, então, sobre todo o acervo, dentro do acervo, as cartilhas que a gente disponibiliza. Então, aí algumas pessoas dirão, não, quanto material, mas também é um material interessante, maravilhoso, mas que a gente às vezes não consegue nem ter espaço para que os pesquisadores possam acessar, né, e nem funcionários para atuar, mas isso é uma outra conversa. Agradeço, então, a vocês, me coloco à disposição aqui em Pelotas, mas quem sabe com a era das digitalizações a gente consegue disponibilizar, no nosso site está aí a Tainá também, orientanda de mestrado, que trabalhou muito nessa questão das digitalizações, e outras alunas e colegas, mas queria agradecer esse momento. Então, Kênia, acho que não vai ter conversa, porque já são 7 horas, já ultrapassei o limite. Não, mas para nós vai dar 6 horas. Então, temos mais 1 hora, se você puder. Tem mais 1 hora? Aqui são 6 horas. Vocês é que não podem, como eu disse, eu aqui sou perigosa, vou falando. Ai, maravilhoso, maravilhoso ouvir você, e assim, um conjunto muito feliz, né? Eu acho que da proposta do Giovanni de fazer o convite e de como você apresentou e fez a abordagem do tema com a sua fala. Jane, eu não vou tomar o tempo, eu vou deixar as pessoas falarem, eu vou deixar por último, mas eu queria dizer que ainda bem que ficou gravado, porque a sua fala já vai ser obrigatoriamente parte da minha disciplina História da Educação, Memória e Sociedade, que é uma disciplina que eu estou ministrando agora, que é obrigatória para os alunos do mestrado, optativa para o doutorado. Tem colegas aqui que estão assistindo, que fizeram comigo sendo do doutorado, mas enfim,
já vai ficar como parte da minha disciplina esse semestre, porque você toca em muitíssimos assuntos que são muito intrigantes para abrir discussões. Então, como tem muita gente, eu queria abrir mesmo para que as pessoas pudessem fazer as suas perguntas, os comentários. Eu anotei 2 pontos aqui, mas acho que os colegas professores talvez até adiantem e compartilhem das minhas inquietações a partir da sua fala. Agradecer demais e abrir o microfone. Eu fecho o meu, tá bom? Eu que agradeço, Kênia. E que compromisso ficar dando para o pessoal uma leitura e depois... já vai ficar disponível no YouTube, mas ainda assim eu quero pensar isso com os meus alunos, vai ser muito bom. Fecho aqui. Obrigadíssima. Bom, reforçando, as pessoas podem fazer a pergunta aí pela mãozinha, né? Ou também escrever no chat, né? Acho que fica... A Jaine pode escrever aí as instruções, conforme também desejar melhor para o grupo da organização. Certo, teve a Mary Jones, se não me engano, já perguntou sobre o seu trabalho. Eu não sei se eu entendi bem, se ela quiser usar o microfone, mas ela falou aluno visitante, eu não sei se ela se referia ao seu período como professora visitante com o Justino, ou enfim, se esse material está disponível. Acho que era mais ou menos essa a pergunta. Quem que perguntou? Vamos localizar aqui, ó. A Mary Jones. Mary Jones. Ela é da PUC. Vou chamar pelo nome. Mary Jones. Mary Jones. São Paulo. Foi assim, foi um pós-doutorado, né? É um período que a gente fica lá um tempo. Fiquei um tempo muito curto por várias situações de trabalho aqui. Foi meio ano, mas que rendeu muito. Que nem eu digo, tem coisas que eu nem toquei, estão nas caixas, né? Porque eu realmente virei, como é que a gente diz, a rata de biblioteca, aquela que fica, o próprio professor Justino diz assim, mas professora, a senhora tem que viajar, tem que sair, eu digo, não, em outro momento, porque eu estava assim, fascinada. Então as pessoas que foram comigo, da minha família, minha filha e meu marido, saíram a passear, andaram para cá e para lá, e eu estava, segundo ele, concentrada demais. Mas é que o pós-doutorado, para nós, eu acredito que é um pouco isso, assim, esse momento solitário nosso com nossas pesquisas. Nós que trabalhamos com muita orientação, tá? E eu venho de um momento com muita orientação, agora estou diminuindo bastante, a gente não tinha esse espaço para dizer, esta é a minha pesquisa e é por aqui que eu vou. Então, o que eu desenvolvi mais lá foi isso que eu apresentei, foram categorias relacionadas ao municipalismo, né? Busquei sobre a maçonaria. Eu orientei 3 alunos com a maçonaria, mas eu devo ter alguma coisa publicada em artigos junto com eles. Comigo não, mas apareceu enquanto eu estava lá, porque isso também é muito bom, né? A gente levar, o professor Justino incentiva muito que a gente leve os nossos alunos se puderem. Então, o professor Marcelo Gil, aqui do IFSU em Pelotas, era meu orientante de doutorado, e ele fez uma pesquisa belíssima sobre o espiritismo em Pelotas. Mas não foi só em Pelotas, ele trouxe a questão da LEP, a ESG, que é as apostilas que no espiritismo, na década de 70, começaram a ensinar o espírita a ser espírita, para poder desenvolver a mediunidade. E ele passa muito sobre a maçonaria, em vários aspectos, ele dá uma continuidade ao que eu pesquisei há um tempo. E aí o Marcelo também, lá em Portugal, pesquisou comigo questões da maçonaria que ele escreveu em artigo, acho que junto comigo. Também. Olha que professora é essa, né? Acho, tem que olhar no Lattes, mas é sobre a temática da maçonaria e principalmente o municipalismo, né? Então, o municipalismo, sim, acho que vai ter uns 3 textos que vêm desses tempos aí, já, que nem eu disse, foi ontem, foi 2014, 2015, 7 anos, mas que estão sendo gestados aqui. Não sei se te respondi, Mary Jones. Levantou a mão. Vou tentar. Oi, professora Jeane, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, porque aqui está travando e eu estou tentando não abrir a câmera para ver se melhora, né?
Mas eu estou te ouvindo. Ah, que bom. Assim, eu sou doutoranda da PUC São Paulo, no programa de Educação, História, Política, Sociedade, e eu pesquiso impressos estudantis. Com então, quem? Com o professor Daniel. Daniel, eu achei. Então, meu trabalho de mestrado foi sobre impressos de 2 escolas, uma pública e uma particular aqui da cidade de São Luís, porque eu sou maranhense. Então, eu pesquiso o local, município, e muito do seu trabalho contribuiu para o desenvolvimento do meu trabalho. Eu continuo pesquisando no doutorado, só que agora eu vou alargar a pesquisa para outras escolas, diferentes segmentos, outras cidades, e muito interessante esse desdobramento das suas pesquisas, né, ao longo da sua trajetória profissional de pesquisadora em História da Educação, vindo da História, que também é a minha formação inicial. A pergunta, claro, ela se tornou, assim, uma curiosidade, porque, assim como o professor Justino recebe pesquisadores Brasil e outros lugares, e aí vocês acabam fazendo essa troca, não só de aprendizagens de conteúdos, mas também de locais, de vivências, aí no seu campo de pesquisa, tem também essa possibilidade, assim como você se deslocou para Lisboa, também há esse deslocamento de outros estudantes ou de outros pesquisadores para Pelotas ou para o seu grupo, seu acervo, para que faça essa troca de experiências, e eu posso estender essa pergunta a outros locais que também fazem experiências no campo educacional com um olhar discente, tá, sobre a cultura escolar. Essa minha pergunta também, porque eu fiquei assim, instigada com essa trajetória, fiz algumas anotações que com certeza servem aqui para a gente fazer essa troca de experiência. É mais isso. Obrigada pela sua observação aí a todos que colocaram esse evento de forma aí que onde todos pudessem participar gratuitamente, livremente, né, sem precisar estar inserido no grupo de pesquisa. Para mim isso é muito rico. Obrigada. Eu que agradeço, Maeli, e que coisa boa saber que a gente está, lá no outro canto do Brasil, eu estou bem aqui, né, bem no sul do sul, a 100 quilômetros do Uruguai. E, assim, em primeiro lugar, o Daniel, eu não conhecia, um querido, apresentei em 2017 uma mesa redonda com ele, não sei se tu eras orientando então dele, lá em João Pessoa, sobre a temática impressos estudantis. E lá, um trabalho que, diga-se de passagem, eu não botei o trabalho, só botei o resumo, porque ia virar um artigo. Olha que coisa, né? E a gente não consegue dar conta, mas a ideia da apresentação que eu fiz, eu queria muito, assim, que fosse, porque aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, quando está no jogo, acaba tendo que jogar, né? E já desde os anos de 2015, a gente é muito orientado a não botar o trabalho completo num evento, porque quem sabe determinados tipos de pesquisadores e professores devam produzir melhor, deve ser mais bem avaliado num artigo com tal indexação do que num congresso importante como foi esse. Bueno. Lá, quando eu fiz a minha fala, foi muito sobre impressos estudantis e cultura escolar e produção discente, e eu levantei uma bandeira, que eu já comentei semana passada, quando eu participei de uma banca sobre jornais estudantis. Eu até estou com um livro aqui, ó. Não vai aparecer ao contrário. É um livro da Marilena Camargo, que se chama Coisas Velhas. É a tese de doutorado dela, ela é orientanda da Marta Carvalho, lá nos anos de 1997, por aí, final da década de 90. E nesse livro, porque quando a gente está fazendo a pesquisa, a gente vasculha tudo, e eu sou de um tempo em que a gente não tinha ainda o acesso aqui, então a gente ia para as bibliotecas, eu adorava ir para Amped, em Caxambu, porque ali era assim, as bibliografias vivas circulando. Fulano, Beltrano, e os livros em que a gente teve acesso. E aí lá, eu comprei esse livro, e foi a primeira vez que eu vi
porque a proposta dela é um percurso de investigação sobre cultura escolar, mas mais da metade do livro dela, ela trata de impressos estudantis de uma escola. E aí é o equilíbrio e o desequilíbrio das palavras. O jornalzinho Ribeirense, a Tesoura, a Mocidade. Eu fiquei encantada, foram mais de 100 páginas sobre impresso. E eu, então, estava pensando em fazer produção de alunos. Quando eu vi esse texto, eu me encantei. Nesse encontro de João Pessoa, eu dei esse grito e disse assim, ó, todos que trabalharem com impressos têm que citar essa que começou a pesquisar lá nos anos de 90. Isso eu acho importante a gente trazer nos nossos trabalhos acadêmicos, né? Porque quando faço ideia quando ela estava escrevendo esse livro, trabalheira que ela teve para fazer o que ela fez, e aí depois vem outro, e às vezes a gente usa sem perceber, já se apropria das ideias de algumas pessoas que levaram 4 anos para fazer uma tese. E aí eu me lembro que foi um pouco por aí, assim, né, de resgatar, porque alguns autores se tornam clássicos, e aí a gente não tem como citar sem se lembrar, sei lá, Michel de Certeau, Operação Historiográfica segundo Certeau. Mas aí alguns vão escrever sobre impressos estudantis e não vão remeter a esse ou outro trabalho. Tá? Bueno. Em relação a gente receber alunos de outros espaços, é engraçado, a gente tem uma expressão aqui que eu brinco, é assim, é saudável para o programa. Então, é muito saudável para o programa, ao ser avaliado na CAPES, que venham alunos pesquisar aqui conosco, que sejam alunos que se inscrevam em disciplinas de qualquer programa de pós-graduação e que fiquem pesquisando no que o espaço propicia. Então, sim, Mary, se quiseres atravessar o Brasil e vir por aqui, sempre serás bem recebida e te comunicando também sobre o que tu buscas especificamente. Vi aqui que estava o professor Josenildo, da UVA, Universidade do Vale do Acaraú, lá em Sobral. Nós estamos um dia inteiro, e eu vou lá, uma vez fui, me encantei com o interior do Ceará, que não conhecia, e o Josenildo está vindo agora para Pelotas estudar por meio ano aqui. Ele já ficou meio ano no ano passado. Então, é muito importante, sim, essa troca, que aí não é só de figurinhas, que nem eu estou dizendo aqui, estamos trocando figurinhas, não, é uma troca presencial, é tu vir para um outro espaço, para uma outra espacialidade e entender como se estrutura aquela instituição. Então, eu fico sempre na expectativa, assim como eu disse que foi o Marcelo Gil, quando eu estava lá, depois foi o Fernando Ripp, que agora é meu colega aqui na Faculdade de Educação, e o professor Fernando Ripp era professor do Estado, professor estadual, e ele não tinha como ir e se licenciar, e ele foi nas férias, ele passou 3 meses de férias dele aqui, ele foi e ficou lá com o professor Justino, e fez, assim, também para ele foi fundamental para a pesquisa dele, porque muitas vezes não é o que tu vais encontrar ali, o que tu vais pesquisar, ou os acervos em si, é a vivência de uma outra cultura, e não precisa se sair do Brasil para ter essa vivência, às vezes são outros espaços, porque o nosso país aqui é continental, e tem tanta coisa para a gente compreender, aprender, e agregar nas nossas pesquisas, né? Isso vem agregar, traz saúde também para a produção acadêmica. Mas sim, Mary, se tu quiseres vir, é só tu entrar em contato, né, com os professores de qualquer universidade, de grupos de pesquisa, universidades públicas e particulares. O ideal é que tu conseguisse bolsa, né, para a gente, até um tempo atrás, a gente conseguia facilmente bolsa. Mas bolsa tanto de pós-doutorado, de doutorado, de sanduíche, mas agora tudo se encolhe. As políticas agora estão sérias, né, com a produção científica. Então, não sei como é que está, mas acho que está muito difícil conseguir bolsa nesse contexto, mas às vezes vale o investimento, né, de tu te deslocar para uma outra região e aprender o que pode naquele outro espaço. Viu? Obrigada. Uhum. Quem mais?
Giana, eu vou fazer os meus comentários enquanto as pessoas se organizam aí. O primeiro é, por conta disso que você falou no final, assim, muitas coisas interessantes, né? Essa ideia de aprender a ser historiador, mas a gente, nesse aprender a ser historiador, no sentido de valorizar os documentos que podem vir a se tornar nossas fontes de pesquisa, essa preocupação que a gente tem com a construção de um acervo, né? E a Alessandra está aqui, que é a professora colega nossa e é do grupo, ela coordena o LADEM, que é o nosso laboratório de História da Educação. A gente trabalha muito interligado, mas eu fiquei pensando, gente, a Giane vai voltar aqui a nosso convite, por favor, no próximo ano, para falar justamente dessa dificuldade de, ao mesmo tempo que entende e valoriza a construção de um acervo, mas a dificuldade de construí-lo, né? Porque você falou que tem um acervo aí de mais de 60 mil documentos catalogados. Falei, uau! Nós temos, claro, muito menos do que isso, mas ao mesmo tempo, assim, tanto de cada pesquisa, a Alessandra já construiu no LADEM, que chegou antes de nós, um acervo muito interessante. Eu tentei pensar os livros didáticos, assim, a gente tem um pequeno acervo no LADEM, mas sempre encostando nessa dificuldade de como é que armazena, como é que cataloga, como é que torna isso disponível. Uma briga com a própria instituição, uma briga no sentido de dizer isso não é uma biblioteca, como é que você quer guardar aqui um acervo de livros didáticos. Então, nem tudo a gente consegue digitalizar, não tem técnico, né? Nós tínhamos uma técnica específica para o LADEM, não temos mais. Então, não tem um funcionário que fique disponível do Laboratório de História da Educação. Enfim, uma série de dificuldades que eu acho que vale mesmo uma outra vinda sua e que a gente possa fortalecer um pouco essa discussão, talvez até, né, a Alessandra talvez comente isso, conseguir levar adiante partindo das experiências que vocês tiveram aí, que pelo que a gente sabe é muito bem sucedida. Mas a minha pergunta, que também não é pergunta, mas talvez pensar um pouquinho se a gente tivesse tempo, é que de todas as questões muito pertinentes que você aponta na sua fala sobre a produção da pesquisa na história da educação, e que faz a gente pensar enquanto orientador, enquanto professor, que está lidando com os alunos nesse processo de formação, essa questão sobre o regional, acho que você lida, né, como conceito ou categoria, enfim, com a ideia de município, mas como é que faz essa interlocução entre a ideia do regional, do que seria o município, com o transnacional? Porque você começou também dizendo assim, ó, é muito importante que a gente não perca de vista que não é o local pelo local, mas é o local nessa interlocução. E aí eu estou pensando nos meus alunos, em especial os alunos do mestrado, que estão assim, pera lá, mas então é regional, é local ou é transnacional? São as duas coisas, e como fazer isso acontecer? E qual a importância de, mesmo tratando de uma história regional ou de uma história local, apresentar essa perspectiva que a gente está definindo como transnacional, né? Então, eu gostei muito desse tópico em especial, e se você pudesse só fazer um pouquinho mais de adendo, de comentários nesse sentido, eu agradeço. Não sei se aprofundaria, acho que não sei também se agrego com o que eu vou dizer, mas essas possibilidades do transnacional, eu vejo muito assim, como deixa eu organizar meus pensamentos aqui, como tu dissesse aqui, não o local pelo local. Então, se a gente sabe que dados fenômenos educativos não acontecem só na cidade de Pelotas, ou determinados grupos, me lembrei da professora Patrícia, minha colega, que trabalha com questões dos imigrantes aqui, alemães, italianos, a educação, e ela anda mais por aí de forma, acho que muito positiva, com a Itália, com a Alemanha, mas eu, aqui no meu município,
Como é que eu consigo isso? Eu não tentei muito, vou ser bem sincera, não tentei muito, em termos de escrever um artigo sobre isso, tentar nesse sentido, eu vejo possibilidades. Então, possibilidades de compreender, por exemplo, que em dados municípios, muito do que acontece aqui não é daqui, vem de fora. E como é que está lá fora? Pelotas, por exemplo, é tida como Atenas rio-grandense, né? Assim como Sobral. Olha, depois quando eu cheguei lá em Sobral, eu soube que também é Atenas do Nordeste, ou do Norte-Nordeste, mas a Pelotas é a princesa do Sul, Sobral também é a princesa do Norte, do Nordeste, Norte. Então, se a gente faz essas ligações aqui em termos de Brasil, Pelotas voltando lá, então, até o século XIX, início do século XX, não tem como pensar Pelotas por Pelotas. Até a década de 40 também não, porque estão acontecendo situações em que uma dada elite que tem acesso à educação se inspira no que considera certo lá, modelar. Da mesma forma, aqui no Rio Grande do Sul, especificamente Pelotas, vai seguir a educação aqui do Uruguai, né? Então, a influência uruguaia no nosso processo educacional é muito grande. Então, se a França influi a educação uruguaia influencia a nossa educação nessa região fronteiriça. Em termos de educação para povos oriundos de várias etnias, municípios que agregam em dada temporalidade, porque aí eu acho importante isso também, a gente perceber qual a temporalidade que eu estou estudando, né? Eu sempre acredito que a gente parta do hoje, óbvio, né? Tem que as respostas, o mundo está aqui, o município está aqui, o país é hoje, eu faço as perguntas hoje para esse passado, mas a experiência do transnacional vem também muito para a compreensão histórica do outro contexto que não é tão outro, é o nosso. Ele nos influencia, ele é o modelo que devemos seguir. Isso vai para várias situações, por exemplo, o uso das cartilhas. Nós aqui temos cartilhas na região de Pelotas, a colonização alemã e italiana é muito forte no final do século XIX, início do XX, cartilhas em alemão, em italiano. Então, vi assim que tem um estudo aí importante, interessante, a Renata, orientanda da professora Patrícia Vaiduchá, que fez esse olhar transnacional e fez o doutorado sanduíche lá na Itália, e agora acho que vai ser orientada pela professora Diana Vidal, indo um pouco por aí, porque a Diana está trazendo muito essa referência maior do transnacional, né, para nós, vários outros colegas, mas esse transnacional na medida em que dá sustentação a um discurso local, que exatamente seja o que tu dizes aqui, Kênia, não o local pelo local, não o estadual, regional pelo regional, e não o nacional pelo nacional, ainda mais num país tão novo, num país que está comemorando semana que vem 200 anos, como país, porque a gente às vezes estuda e muito, né, a nossa... Acho que não muito, devemos estudar muito mais, mas como se processa a educação no período colonial, mas a gente não pode esquecer que é um período em que o Brasil não é Brasil, o Brasil é Portugal, é uma colônia de Portugal. Claro que devemos estudar, sim, mas com este olhar, porque eu já li textos, inclusive, que nesse tempo o Brasil era diferente, claro que era, não era Brasil país, não era Brasil império, não era Brasil nação, é uma nação que precisa se encontrar e ser compreendida como participante de um espaço maior, né, que vai para além das suas fronteiras do nacional. Então, sim, no período imperial, que o Brasil era Brasil, né, precisamos desse olhar além fronteiras para nos referenciarmos, para construirmos a
própria ideia, isto é brasileiro, isto é pelotense, isto é douradense, é douradense, ok, mas recebe influência de conversa com tais e tais e tais paradigmas, protótipos, sei lá, modelos educacionais. Não sei se atrapalhei ou fui pouco objetiva na pergunta ou desviei. Excelente, excelente. Um pouco esse olhar, assim, de não sermos o centro. Claro que parte do local, claro que é uma escola, que nem eu estou trazendo aqui, ó, é o nível micro, que o Justino Magalhães vai dizer, o micro, meso, macro, é o micro, mas que corresponde e que dialoga com o macro e deve ser dialogado, deve ter esse diálogo sempre, né? Ótimo, Giana, obrigada. Eurize, o microfone está aberto. Tá. Eurize está dizendo que tem que sair e que espera a sua próxima vinda tão estimulante como essa de hoje. Obrigada, Eurize. Beijo, Eurize. Obrigada. Alguém mais? O Adilson e a Alessandra. Boa tarde, boa noite, colegas, boa noite, professores, professora Jana, boa noite. Boa noite. Prazer participar dessa aula. Como a professora Kelly já havia falado, nós fazemos partes do grupo de estudo, mas também fiz a disciplina dela relacionada à linha de História. Eu só gostaria de saber da senhora, eu acho que essa pergunta é um pouco mais pessoal. Na sua concepção, enquanto pesquisadora, enquanto professora, enquanto profissional da educação, o que atrai tanto outras linhas, outras licenciaturas que migram para a educação e vêm fazer o mestrado, vêm fazer o doutorado, e depois, professora, eles passam aqueles apertos tão grandes? Porque, por exemplo, às vezes vem um pessoal da psicologia, vem da enfermagem, vem de outras áreas afins. Quando eles chegam, eles encontram, por exemplo, aqueles grandes pensadores que trabalham, que pesquisaram sobre a educação, e eles ficam completamente aterrorizados. Mas na sua concepção, enquanto pesquisadora, enquanto professora, será que esse pessoal, eles acreditam que fazer um mestrado em educação, ou um doutorado em educação seria uma válvula de escape, ou algo que seria mais fácil? E que nós sabemos que não é, principalmente na linha de História, né? É muito difícil. Adilson, tentar objetivar também. Eu não sei se tenho essa percepção que tu tens. A minha experiência, que nem tu dissesse, essa resposta é pessoal, né? A minha experiência foi orientar alunos vindos de diversas graduações, muitas realmente. Eu já tive, assim, advogado, veterinário, médico, historiadores formados em história, professor de educação física. Então, as licenciaturas são várias, professor de matemática, pedagogos, e acho que eles, na minha opinião, pelo menos comigo e no grupo que a gente participa, não é por ser mais fácil, pelo contrário, nós temos uma resistência e até eu tinha isso para conversar um pouco com vocês, eu dei alguma pincelada. Não sei eu não sei também se a oferta aqui na cidade de Pelotas é maior. Nós tivemos mestrado e doutorado na Universidade Federal, e agora muitos de nossos alunos egressos do nosso curso são professores, por exemplo, do IFSU, e no IFSU, Instituto Federal, né, não sei como é que chama em Dourados, mas no IFSU eles tiveram mestrado, agora tem doutorado também em educação com linha em História da Educação. E o que eu tenho para te dizer é que sobram poucos. Nós aqui temos uma experiência em nível de pós-graduação que temos uma procura muito baixa, principalmente este ano.
Este ano, eu não sei como é que está sendo na Universidade Federal de vocês, mas em todas as linhas foi baixíssima a procura. Somos 6 linhas de pesquisa, a que eu pertenço é História e Filosofia da Educação, mas aí o resto, as outras é profissão docente, produção docente, e vários, agora não me vem os nomes de todas, mas tem ali no site. E as demais linhas, a busca é bem maior. Nós, na linha de História da Educação, temos uma procura que eu considero muito baixa, muito baixa. Vai ter um momento em que a gente vai dizer assim, olha, ofertei tantas vagas, mas não consegui aprovação de nenhum aluno, né? Isso eu acho que está acontecendo em nível nacional. Eu tenho ouvido relatos de vários colegas de universidades públicas, federais, né, cujo acesso, quem sabe, tornaria mais facilitado. Converso com colegas de universidades privadas e vejo que muitos alunos que eles recebem de várias regiões brasileiras são alunos bolsistas. Recebiam, agora eu acho que a história vai ser diferente, mas eram alunos bolsistas e que havia algum dispositivo de terem aula mais à distância em alguns momentos, não sei. Mas também procede em alguns momentos, há um tempo atrás, isso que tu dissesse, que foram chegando que era achando que era mais fácil fazer. Mas não sei também se não se instalou, quem sabe aqui, porque já faz 20 anos que a gente tem, mais de 20 anos, 25, 26 anos que a gente tem esse curso de pós-graduação, então já se instalou uma cultura de que, quem sabe, não seja tão fácil. Da mesma forma, tem o curso de História da Universidade Federal, com linhas que se aproximam da nossa, mas, quem sabe, não tratam do nosso tema principal, que é a educação. Até pode, sei de alunos que fazem doutorado em educação e tratam, eu vou nas bancas, tratam como temática e o objeto é a educação. Mas não posso negar que nos cursos de graduação, por exemplo, em História, não só no Brasil, vários cursos de graduação, não há um estímulo para que o aluno faça o pós-graduação em Educação, em História da Educação. Muitas vezes vão perguntar, por que tu vai fazer? Ah, não, faz em História. Isso já aconteceu, eu já ouvi até colegas, né, dizendo, olha, estou orientando meu aluno a não fazer História da Educação contigo, porque é educação. Então, há um desconhecimento por parte deles de que nós vamos lidar de questões da pedagogia. Eu já ouvi uma colega dizer, não, vocês da pedagogia, eu disse, mas eu nem aula dou no curso de pedagogia. E eu fico mais confortável porque a minha formação é em História. E aí alguns perguntam assim, mas por que tu é historiador? O que tu quer ali? É um outro espaço. Então, há um desconhecimento do que seja História da Educação. Então, eu não posso falar muito por outras linhas do campo da educação, eu falo da minha, e é isso que eu vejo também em outros colegas, e me chamou a atenção o professor Justino, na fala que ele fez com vocês, salientar isso, né, do respeito que a gente tem que buscar para não basta parecer sermos, a gente tem que ainda dizer não. E mais sério, tem alguns orientandos meus que eles perguntaram e eu disse, não, acho que é por aí mesmo. Eles têm uma formação em outros cursos que não é História, que não são História, sei lá, em artes, licenciaturas várias, filosofia, e ao mesmo tempo que eles fazem doutorado em História, estão fazendo a distância em História, graduação em História. Porque se vai sair um concurso, eles poderão perguntar, no concurso, poderão colocar no edital, formação, graduação em História, pós-graduação em História, ou História da Educação, ou Educação. Então, eu vejo muitos, não foram poucos, que fizeram concomitantemente graduação em História, para aumentar a possibilidade de fazer, porque nós formamos, num curso de pós-graduação, alunos para trabalhar em instituições superiores de ensino, não vão fazer concurso. Então, esse cuidado também tem que ser feito. E nos concursos, não há
não há impedimento, ou o aluno não diminui a sua nota porque ele fez uma graduação em História à distância. Ele vai ter uma graduação à distância reconhecida pelo MEC, claro, né? Tem que ser um curso reconhecido pelo MEC. Então, acontece também essas situações peculiares, né? Porque é uma situação peculiar tu pensar isso. A pessoa traz uma formação, faz outra formação quando está fazendo um curso de pós-graduação, né? Mas é um pouco por aí. Obrigado, professora. Satisfeito. Acho que a Alessandra levantou a mão. Sim, sou eu. Boa noite. Boa noite, Giana. Eu sou a professora Alessandra, também trabalho aí juntamente com a professora Kênia, com o professor Giovanni e com a professora Eurize, aí na linha de História da Educação. Também faço parte aqui deste grupo nosso, que nos reunimos, que é o GPEMS. E como a Kênia já colocou aqui, na verdade não seria, porque eu queria basicamente seria um diálogo, mas reafirmar o convite que a Kênia já fez a você, porque eu gostaria muito que você falasse também a respeito da sua experiência junto a esse centro de documentação que vocês têm aí, que seria uma experiência importantíssima também, como a Kênia disse, eu já estou um pouco há mais tempo, e o nosso laboratório de documentação, história e memória da educação, que é o LADEM, que nós temos na Universidade Federal da Grande Dourados, juntamente à Faculdade de Educação, nós começamos esse projeto, esse trabalho em 2010. Nós não temos ainda, nós teríamos muito mais documentos, porém, como a Kênia já bem colocou, nós também não temos muitos espaços ali. Então, a proposta inicial seria, porque ele surge dentro de um projeto e também foi, inclusive, uma pessoa que entra num concurso, que no nosso caso entraria ou uma bibliotecária ou um historiador, e no caso entrou uma bibliotecária naquele momento, que faria um trabalho conosco em parceria com os professores da linha. No início, ela começou a fazer, mas hoje nós também já perdemos essa funcionária. Então, nós também gostaríamos, assim, de ter com vocês um pouco, conversar com vocês essa experiência, porque eu mesmo, muitas vezes, a Kênia também, querendo levar todo um acervo que ela tem de livros didáticos, mas nos falta também um certo espaço em receber também alguns documentos, por exemplo, que nós recebemos agora há pouco tempo, de Ponta Porã, de uma região fronteiriça. Então, quando eu vi você falando aí, comentando, vocês estão numa fronteira a 100 quilômetros de quem? Do Uruguai. E nós estamos basicamente a 100 quilômetros do Paraguai, aqui, a nossa região de fronteira. Então, todas essas experiências, a semana passada mesmo, eu fui na casa de uma professora que fez nos doações e tudo mais de documentos, mas assim, contar um pouco dessa experiência, desse trabalho de vocês, e o que me chamou muita atenção foram todos os seus projetos, mas também aquele projeto em que você comentou que você já desenvolve há um bom tempo sobre acervo escolar, que vocês trabalham com pesquisa, ensino e extensão, e que vocês desenvolvem em determinadas escolas. Então, na verdade, eu acredito que não seria para hoje, mas seria, de repente, para um outro momento, por uma outra conversa também, num momento também de trocas de experiências, tá? Então, eu também gostaria de parabenizar pela excelente palestra hoje ministrada. O meu muito obrigada também, em nome da nossa linha de pesquisa, História da Educação, Memória e Sociedade, e também do nosso grupo GPEMS. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Prazer em te conhecer. Queria, assim, ressaltar que além do... Estou aqui fazendo garota propaganda, mas que o CEDOC, esse Centro de Documentação nosso, ele é ligado ao CIE, que é o Centro de Estudos e Investigações em História da Educação, e eu lidero esse grupo junto ao CNPq como grupo de pesquisa. E como Centro de Documentação, no momento, quem está responsável é o professor Eduardo Arriado e o professor Elomar Tâmbara. E tem muitas histórias interessantes. Eu, no momento, não estou atuando no grupo de documentação, são momentos que a gente também, às vezes, tem que dar conta, né, de várias frentes, então faz bastante tempo que eu não atuo, e sim, bolsistas meus, né? O professor Elomar se aposentou, então ele está com mais tempo também de se dedicar totalmente a esse espaço de documentação. Então, ele funciona bastante porque em vários momentos
alguns de nós pode mais, está ali, outros menos, e a gente consegue negociar. Da mesma forma, os bastidores são interessantes, porque somos um grupo de 4, 5, 6 professores, em que alguns acreditam, por exemplo, na questão da salvaguarda, que é importante guardar isso, outros não é importante. Então, essa negociação interna é interessante também, merece ser conversado, porque senão parece assim, tudo são flores, a gente faz tudo bonitinho, limpinho. Não, nós estamos lá com o nosso acervo, tentando negociar com a reitoria, está chovendo num dos espaços, são 3 espaços que a gente tem na universidade, salas onde está um horror, né? Outras que a gente já conseguiu avançar, então tem esses bastidores, assim, que não são tão bonitos, mas que são desafiadores. Temos aqui também na Universidade Federal, junto ao nosso programa, que vocês já devem ter ouvido falar, que é um outro centro de documentação, que é o ISALES, organizado pela professora Eliane Pérez, a professora Vânia também, né, com uma proposta também de salvaguarda e de disponibilizarem digitalização do seu acervo. Ele também tem suas características, muitíssimo bem organizado, também, por isso que eu disse, eu sou garota propaganda, merece, visita também, eu acho que eles têm a página mais organizada. O nosso grupo funciona muito com a disponibilidade de alguns bolsistas no pós-graduação e de iniciação científica. Então, nós tivemos períodos áureos em que a gente tinha arquivistas, aqui na FURG, na Universidade de Rio Grande, que é federal também, eles têm várias profissionais arquivistas ali, tem um arquivo muito importante, e algumas funcionárias de lá vieram fazer doutorado aqui, e mestrado. Tivemos também a museóloga Vanessa Teixeira, maravilhosa, hoje é professora da FURG, trabalhou com a gente 6 anos aqui como aluna do pós-graduação e com conhecimento de museologia fenomenal, e aí ela orientava os bolsistas de iniciação científica, não ficávamos nós, professores, que tínhamos que tantas coisas dar conta. Então, no próprio grupo, por determinados períodos, a gente consegue estabelecer esse aspecto organizacional e de resgate de coisas que seriam perdidas, né? Mas realmente me disponibilizo, não só a mim, mas eu acho que os colegas que também trabalham, também falariam muito bem, ou muito mal, em alguns aspectos mal, no sentido de desafios que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Não é fácil. Não sei se respondi a tua pergunta, porque eu tô... Não, respondeu sim, muito bem, inclusive eu agradeço, eu conheci também eu assisti uma exposição também feita pela professora Eliane Pérez, e ela comentou muito a respeito desse trabalho que eles desenvolvem, inclusive um trabalho assim que eu achei muito pertinente também, acredito que você, dentro desse projeto, dentro de uma relação também bastante significativa com professores da educação básica. Eles conseguem fazer essa interlocução que é pontual também, né, que foi pontual, acho que está sendo, eu não sei porque eu não acompanho muito a atividade delas, mas do nosso grupo CEDOC, houve sim uma interlocução muito interessante com os espaços museológicos das escolas. E foi uma coisa do meu projeto que depois eu posso falar, é quando as escolas estão fazendo 100 anos, então eles começam a se preocupar em, vamos mostrar a história da escola, e aí foi uma das ideias, um gatilho para esse projeto aí. Então, no momento, porque a gente precisa muitas pernas, no momento, eu não estou atuando diretamente em escolas, em acervos, mas é um fio que a gente não corta, é uma coisa assim, vamos continuar. Então, tem escolas pontuais que eu sei que se eu conseguir chegar lá, a gente dá andamento. Por exemplo, nem tenho aqui o livrinho, numa das escolas, que é o Colégio Pelotense, que foi uma instituição que eu estudei no mestrado, no doutorado, e eu fui aluna e fui professora, então tem toda aquela relação que se estabelece, né? Eu consegui publicar um livrinho até quando o museu fez 10 anos. Eu juntei lá as minhas bolsistas, escreveram um texto, quem higienizou documentos preciosos lá desde o século XIX, e a gente escreveu aquele livro ali. Então, e a escola aí fica toda orgulhosa, e tem que estar orgulhosa da sua história. Então,
nesse sentido dos acervos, o meu olhar é muito assim, para que a escola encontre a sua identidade. Passados 100 anos, tem que saber quem são eles. No caso específico aí da minha tese, eram os Gatos Pelados, que era o nome dos alunos do Colégio Pelotense, Ginásio Pelotense, a inicial era GP. Então, sempre tendo em vista, por isso que eu digo, meu olhar sempre é da escola, era querer que esse aluno se identificasse, porque hoje é uma escola pública, como são as outras, com os problemas todos de escola pública. E não é também tu chegar e dizer, naquele tempo era maravilhoso e hoje está um horror. Não. É o aluno se identificar também com esse espaço de escola pública e ver potencialidades. E os professores também, né, se encontrarem nesse espaço que tem história. Todos têm história, todos os espaços têm história. Eu, falando um pouco mais, me lembrei de uma orientação de um mestrando que ele escreveu, que eu achei uma das mais inteligentes sacadas. Ele era um professor da zona rural de um município próximo a Pelotas, a Grande Pelotas, que se chama Pedro Osório, e esse município, ele analisou uma escolinha rural, e ele traz de forma tão bem escrita as entrevistas, o apanhado todo, era uma dissertação, ele não tinha grandes pretensões ali, mas ao ler sobre aquela escola, a gente fica imaginando assim, no meio rural, num lugar afastado, que coisa linda a história dessa escola. E aí ele termina a dissertação, né, dizendo que aquela escola não existe, porque houve a questão da constituição das escolas polo, que aconteceu para o Brasil inteiro e terminaram. Mas aquela escola que tinha essa história era uma peça construída pelas pessoas que viviam ali. Mas o que tem de história aquela peça que eles chamavam de escola modificou a vida de uma comunidade por 20 anos. Ali eles se reuniam para buscar com os prefeitos, com o vereador, a situação de melhoria das estradas, a questão da perda das colheitas, como é que eles iam conseguir financiamento. Ele conseguiu trazer tudo isso, e tudo era centrado na escola, que era uma peça, um banheiro na rua e uma cozinha no fundo daquela peça. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente diz, não, o Colégio Pelotense, por exemplo, era um colégio de elite, secundário, essa escola tem história. Não, toda escola tem sua história e que merece ser contada, né? Giana, você mais do que nunca agora encheu meus olhos 2 vezes, uma pela escola da elite, o Colégio Pelotense, e também pelos trabalhos que eu venho desenvolvendo aqui, junto aos meus orientandos, trabalhando com a história dessas instituições aí, com essas escolas rurais. E é muito interessante uma pesquisa que eu orientei o semestre passado, em que uma orientanda minha, ela fez uma pesquisa com professores dessas escolas rurais. E nós chegamos a descobrir, assim, a pesquisar aqui dentro dessa região, um professor que ele chega no processo de colonização recente aqui, dentro daqueles movimentos da Marcha para o Oeste, porque aqui a região de Dourados foi uma colônia agrícola do Getúlio Vargas, juntamente com a família dele, e precisa ver o trabalho que ele desenvolveu, que se tornou um trabalho de referência, que ele montou um laboratório das áreas de ciências. E o que ele desenvolvia lá no meio rural de uma comunidade, e o trabalho que ele desenvolveu. E foi conhecendo o quê? As memórias, inclusive, de ex-alunos, de ex-alunos, que nós chegamos até esse professor hoje, que é um professor que tem mais de 80 anos. Então, assim, muito importante, a escola hoje já não existe mais, mas como foi importante, você comentou essa questão, mas nós conseguimos, inclusive, as pessoas não gostam, mas resgatar essa história também, muito presente dentro dessa instituição, em relação a esse professor, o material que esse professor guardou e que tem guardado até hoje um acervo preciosíssimo do trabalho que ele desenvolveu e do laboratório dele de ciências, que se tornou uma referência. Você imagina ali, no meio daquele lugar... Aí cortou. Os indícios dentro daquele espaço, que cria um laboratório muito próximo de atividades desenvolvidas, inclusive, dentro do movimento da Escola Nova. Muitas coisas. Então,
uma riqueza, assim, muito grande e que foi importante nesse sentido. Foi nesse tipo de pesquisa, acerca dessas escolas e os trabalhos que esses professores desenvolviam, inclusive relacionando o ensino desses locais aqui, então, porque, na verdade, eles não tinham uma formação específica para o meio rural, mas os trabalhos que eles desenvolviam, associando e ensinando aquilo que era importante para esses alunos e para os seus pais do meio rural. Então, muitas coisas que nós conseguimos aí resgatando nesses trabalhos, e que é importante, que eu vejo que precisa ser, inclusive, escrito. E como, Alessandra, a gente tem que buscar e valorizar esses guardiões da memória. Eu considero que, e quem sabe a gente escreve de repente sobre isso aí, eu conversei um pouco com o pessoal aqui no grupo, de valorizar essas pessoas que no seu acervo pessoal guarda o seu material de trabalho. Na semana passada estava numa banca sobre o movimento estudantil aqui em Rio Grande, e aí a doutoranda encontrou um senhor que tinha todo o material do grupo estudantil secundarista lá de Rio Grande. Por quê? Porque ele era um dos membros e ele guardou coisas que não existem mais. Então, esses guardiões da memória, a partir do seu acervo pessoal, que é disponibilizado para os orientadores, os pesquisadores, é fundamental. E quando eles forem para outro plano, provavelmente vai tudo para o lixo, porque os familiares não vão saber o que fazem com aquilo. Então, aqui, a gente tem se preocupado muito também que quando defendam as suas teses, quando terminem seus trabalhos acadêmicos, que solicitem autorização de uso desses documentos, que aí essas pessoas queridas lá, com seus 80, 90 anos, não querem ainda que levem essa memória deles, eles trazem isso como uma relíquia, mas a gente tem que tentar negociar a possibilidade de digitalizar isso e ter nesses acervos, e outros virão pesquisar, e se não tiver ali, se perde. Estendendo demais, mas me lembrei também de uma orientanda minha, de doutorado, mestrado, em que ela começou a buscar nos jornais do século XIX aqui de Pelotas, elencar nomes de professores que nunca tinham entrado na história da educação em Pelotas, pelos anúncios. Eram professores que ofereciam as suas disciplinas, as aulas isoladas no ensino secundário, né? Eram aulas isoladas, aula de grego, aula de português, aula de matemática, e ela elencou 130 professores que não se sabia que em Pelotas que eram professores, e que apareciam em anúncios, apareciam não só anunciando o seu trabalho, mas também como apareciam no jornal. Então, é interessante a gente resgatar situações que se perdem com o tempo. E lá estou eu falando a palavra perigosa, resgate. Quem sabe até pense em 2 vezes, porque é um pouco o que o historiador está fazendo. Tem muita memória que está se perdendo, tem muito acervo, documento que está se perdendo, né? Nós vamos agradecer, já vamos partir para o encerramento. E eu só gostaria de lembrar aí, nesse campo da história da educação, me lembro sempre do Omar Tâmara falando dos cristãos novos, né? Fica uma reflexão aí para nós. Kênia, por gentileza, faça as nossas honras. Bacana, Giovanni. É uma pena, né? Porque a gente tem um horário e aí na hora que a gente está esquentado na conversa, a gente tem que concluir. Mas eu, particularmente, dou aula daqui a 10 minutos. Então, e eu abri a sala, então se eu sair, todo mundo já vai cair, não tem jeito. Então, eu queria agradecer a presença, a participação, a interação de todos vocês, em especial da Giana, que a gente esperava tanto e que foi, assim, uma tarde, noite muito produtiva em todos os sentidos, que instigou as nossas reflexões sobre as pesquisas. Agradecer demais, Giana, nesse dia tão frio, você se agasalhou aí para ficar quietinha e falando com a gente, assim, só agradecimentos, e que a gente, de fato, tenha a oportunidade de novos diálogos, seja em banca, seja vindo para falar conosco aqui no GPMs. Agradecer imensamente a sua participação conosco. Obrigada mesmo, um abraço forte. Eu que agradeço. Giana, desculpa, eu que peço desculpas. Não, fala, Alessandra. Eu quero só agradecer também. Muito obrigada, adorei a sua fala, toda ela.
Que bom que serviu para alguma coisa, né? Pelo menos para eu falar bastante, falei. Peço desculpas por falar demais, sei que às vezes, quem fala demais, às vezes fala muita coisa, 3 pontinhos, mas é uma temática instigante para mim, e queria, assim, dizer com o maior carinho do mundo mesmo, que estou descobrindo um outro espaço na Universidade Federal da Grande Dourados, me coloco à disposição, vou pelos meios daqui, vocês também venham por aqui, vale a pena, nem sempre é frio, que nem está hoje, temos também intercalado muita umidade, muita chuva, e no verão, tórrido, chegamos a 40 e poucos graus. Mas dizer assim, que saio muito feliz desse momento, da gente poder ter dividido aprendizagens, né, muitas aqui, me coloco sempre à disposição. Giovanni, sei que vou encontrar em breve em uma banca por aí, e espero encontrá-los também em outras, certo? Um abraço bem grande e carinhoso para vocês. E agradeço a todos que ainda estão aqui me assistindo, meu Deus.